Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo à aula e obrigado sempre pelos comentários e por vocês estarem aqui sempre. A aula de hoje nós vamos ver um pouco da história da arte na fotografia, desde a criação da fotografia, da invenção da fotografia, até próximo dos anos 70 mais ou menos. E eu vou ter que fazer uma outra aula para mostrar esses outros artistas contemporâneos nossos, porque senão a aula ia ficar muito longa também, e aí eu decidi fazer em duas partes também. Eu vou ter que ler de novo aqui porque eu fiz um resumo e eu vou lendo e aí eu vou mostrando as fotografias ou os criadores desses movimentos artísticos na fotografia e que vai paralelamente com a pintura. E eu vou no começo agora só falar um pouquinho sobre essa parte da arte e depois eu vou fazer uma linha do tempo com as formas de expressão da arte durante esse tempo da criação da fotografia até o início dos anos 70. Fotografia fine art refere-se a fotografias criadas de acordo com a visão criativa do fotógrafo como artista. Fotografia fine art difere do fotojornalismo, que provê um registro visual em notícias, e da foto comercial, onde o foco é anúncios de produtos e serviços. Não existe uma definição universalmente aceita para o termo fine art, art photography ou qualquer outra que existe aqui. Tem vários nomes. O estilo fine art do século XVII em diante indica formas de arte criadas primariamente pela estética ou pelo conceito, distinguindo-se da arte industrial, da arte aplicada. Historicamente, as 5 grandes artes finas, os fine arts, eram a pintura, a escultura, a arquitetura, a música e a poesia, e outras artes menores como o teatro e a dança. Hoje, o fine art inclui artes visuais e artes performáticas, como a pintura, escultura, colagem, decapagem, montagem, instalação, caligrafia, música, dança, teatro, arquitetura, filmes, fotografia, arte conceitual, impressão gráfica. Algumas instituições de ensino ou museus de fine art, eles associam essa palavra fine art exclusivamente a artes visuais. O impacto inicial da fotografia. Com a criação do processo por colódio, veio a produção em massa das cópias fotográficas e a disseminação das cópias em massa também. Com a inserção desses documentos visuais, registrando o cotidiano público e privado, mudou completamente a percepção das pessoas sobre a história, do tempo e delas mesmas. O conceito de privacidade também começou a ser mudado pelo uso das câmeras registrando quase todas as áreas da vida humana. A quase onipresença do maquinário fotográfico mudou também o senso do que era correto observar e registrar. A fotografia era considerada a prova incontestável de um evento, experiência ou qualquer outro estado de ser. Para suprir a demanda incessante e crescente por mais imagens, fotógrafos se espalharam a todos os cantos do mundo, registrando todas as belezas naturais, culturais, arquitetônicas que pudessem achar. No final do século XIX, a maioria das famílias tinham grandes coleções de fotos. Existiam 3 principais formas, que eram o álbum de família, pastas portfólios com fotos grandes de várias partes do mundo, de várias viagens da família, e caixas com fotos da família e de viagens também. O mundo é invadido por imagens de todos os lugares e começa-se a ter uma mudança na percepção global da civilização. Inicia-se também o registro de guerras, mostrando tanto o romantismo como os horrores da guerra. E. J. Murray e o pintor Thomas Eakins e Edward Muybridge, todos eles criaram mecanismos para fazer fotos em sequências e na mesma época entre eles, que demonstravam a lacuna que existe entre o que o cérebro pensa que vê e o que os olhos realmente percebem. O principal trabalho de Muybridge, A Locomoção Animal, de 1887, continua até hoje como base de pesquisa de artistas e cientistas.
As lentes são aperfeiçoadas e a visão da câmera é estendida tanto telescopicamente como microscopicamente. A Lua e micro-organismos ficam acessíveis visualmente e em cópias. A fotografia documental e artística. O debate para certificar a fotografia como arte fina, fine art, dominou os meios filosóficos e artísticos desde a criação da câmara fotográfica e da fotografia. A legitimidade da fotografia como forma de arte foi questionada por artistas e críticos, que pelo uso de equipamentos mecânicos e químicos no processo fotográfico era, no melhor dos casos, artesanato. Para provar que a fotografia é arte, os fotógrafos a princípio imitavam as pinturas da época. Uma popularidade enorme foi alcançada por fotógrafos como O. J. Highlander e Henry Pitt Robinson, que criou o gênero sentimental, ampliando de vários negativos, fazendo múltiplas exposições na cópia fotográfica para criar uma atmosfera diferente na fotografia, uma atmosfera próxima do que era uma pintura. Julia Margaret Cameron desfocou propositalmente as fotos para conseguir suavidade na pele, criando uma série espetacular de fotos com leve desfoque dos seus amigos. Esse leve desfoque era para as fotografias terem essa aparência de pintura. Em oposição à fotografia de estética pinturesca, P. H. Emerson e outros da sua época lançaram o que ficou conhecido como straight photography, ou a fotografia direta. Essa fotografia direta, eles não manipulavam a ampliação fotográfica, e eles só fotometravam e enquadravam o melhor possível ali, o melhor, o mais artisticamente possível, fotometravam o mais correto possível e faziam a foto direta por contato desse negativo em vidro. De acordo com essa forma de fotografar, a imagem não deveria passar por tratamento de qualquer forma para não perder a integridade da foto. Emerson propôs essa filosofia no seu controverso e influente livro Naturalistic Photography, de 1889. Emerson foi o primeiro a reconhecer a importância do trabalho de Alfred Stieglitz, que batalhou para colocar a fotografia entre as artes finas e na fine art durante o início do século XX. Em revolta à fotografia pinturesca, conhecida como fotografia de salão, fundou o movimento que ele chamou de Photosecession, que é a secessão fotográfica, que é a divisão, a separação da fotografia desse estilo pinturesco. Esse movimento estava relacionado aos movimentos radicais de secessão na pintura também, no impressionismo. Alfred Stieglitz publicou uma revista, a Camera Work, de 1903 a 1917, e que era um fórum para os fotossecessionistas colocar a opinião deles, os pensamentos críticos e de todas as artes. As fotos dos fotossecessionistas, o Stieglitz, Edward Steichen, Frederick Evans, Alvin L. Coburn, seguiam a estética da fotografia direta, o straight photography, com a mais alta qualidade na fotografia. Outro ramo importante da fotografia que crescia junto com essa área da fotografia, que crescia paralelamente, era a fotografia documental, a documentária talvez. O poder da fotografia foi demonstrado no século XIX, quando as fotografias de William H. Jackson, de uma área de Yellowstone, persuadiu o Congresso americano a criar o Parque Nacional. No início do século XX, fotógrafos e jornalistas começaram a usar fotos nas matérias para informar o público. Documentaristas como Lewis Hine e James Van Der Zee começaram a criar uma tradição fotográfica onde a importância principal tinha muito pouco a ver com o conceito de arte. Esses fotojornalistas procuraram criar, fortalecer ou mudar a opinião pública por meio de fotonovela e imagens chocantes. A forma final da fotografia documental são os jornais e as mídias de fácil acesso. A estética na fotografia.
Procurando determinar a estética fotográfica, Eugène Atget, André Kertész, Henri Cartier-Bresson e Berenice Abbott desenvolveram estilos intensamente pessoais. Os expoentes do surrealismo, que eram André Kertész, Philippe Hausmann, Denise Bellon, Herbert Bayer, Man Ray, esses na França, no futurismo na Itália e de vários movimentos alemães focados no Bauhaus, todos exploraram a mídia fotográfica. A exposição internacional Film und Foto em Stuttgart, em 1929, ajudou a formar uma estética puramente fotográfica. Os trabalhos exibidos combinavam elementos de funcionalismo e abstração. O assunto fotografia sai do passado e entra no presente, na forma de novos tipos de maquinários e arquitetura, uma nova preocupação com a classe operária e o novo interesse pelas formas infinitas da natureza. Em 1920, na Califórnia, Edward Weston, Imogen Cunningham, Ansel Adams e Willard Van Dyke criaram um grupo chamado F64, que era a menor abertura das lentes na época. Vieram e dominaram a arte fotográfica, ofuscando a arte estética. Eles e todos que vieram depois trabalhavam com câmeras com negativos tamanho 8 por 10 polegadas para conseguir o maior negativo possível e que eram feitas fotos diretamente por contato. Os principais focos dos trabalhos desse grupo F64 eram paisagens, natureza morta e retratos formais. A influência do professor Minor White ficou conhecido pela poética e trabalho visionário dele, relacionada à técnica nessa filosofia da fotografia direta, do straight photography. O impacto das novas tecnologias. Com o desenvolvimento da 35mm com a câmera Cândida por Oscar Barnack da Ernest Lights, ela começou a ser comercializada em 1925 e deixou os documentaristas, jornalistas, fotógrafos infinitamente mais móveis e menos visíveis. Com o lançamento de revistas de grande circulação como a Life em 1936 e Look em 1937, criou um espaço para a fotografia documental que atingia uma vasta audiência. Ao mesmo tempo, eventos convulsivos pelo mundo proviam uma riqueza de materiais e ensaios nessas revistas. Num desses ensaios foi a Grande Depressão dos Estados Unidos nos anos 30, que provou ser importante documentação da época. Liderado por Roy Stryker, da divisão fotográfica da FSA, que é Farm Security Administration, começou a fazer um arquivo de imagens da América durante essa crise. Walker Evans, Arthur Hoffenstein, Russell Lee e Dorothea Lange, todos da FSA, registraram a desintegração cultural gerada pela depressão e o consequente desaparecimento da vida rural. Com o início da Segunda Guerra, fotógrafos como Margaret Burke White, Edward Steichen, W. Eugene Smith, Lee Miller e Robert Capa foram para a guerra documentar para jornais. A guerra foi um estímulo para a fotografia também, nas áreas da aerofotogrametria, do reconhecimento, da análise de estresse de materiais. A fotografia foi uma ferramenta crucial na guerra. E muitas descobertas e inovações foram introduzidas nas câmeras fotográficas também. Fotografia moderna. Depois que museus e escolas de arte abriram as portas para a fotografia, fotógrafos começaram a quebrar essa estrutura rígida da estética da fotografia direta e do modo de expressão da foto documental, como exemplificado por Robert Frank no seu ensaio fotográfico grande como um livro chamado The Americans, de 1959. Os novos documentaristas começaram a pisar num terreno que ficou conhecido como a paisagem social,
muitas vezes mostrando a ansiedade e a alienação na vida urbana. Essa introspecção levou naturalmente um aumento na forma pessoal da documentação fotográfica, como nos trabalhos de J.H. Lartigue e Diane Arbus. Muitos dos jovens fotógrafos nada tinham contra as manipulações, colagens, imagens múltiplas e outras formas contrárias à estética da fotografia direta. Desde os anos 60, a fotografia vem se transformando numa mídia dominante nas artes visuais. Muitos pintores misturaram a fotografia com pintura ou a impressão também, como Andy Warhol, Robert Rauschenberg e David Hockney. No mundo contemporâneo, as aplicações práticas da fotografia estão em todas as partes, em todas as áreas, na educação, medicina, comércio, criminologia, militar, mapeamento, vigilância, geologia, meteorologia, arqueologia, antropologia, etc, etc, etc. Novas tecnologias como a holografia, que cria uma imagem 3D no espaço, na astronomia com o CCD, que capta até um fóton. Essa tecnologia digital, no fim do século XX, a imagem digital e o processamento por computador possibilitou uma manipulação da imagem como nunca tinha sido visto. Essas mudanças revolucionaram a fotografia. A fotografia digital permitiu uma mudança fundamental na natureza da fotografia. Ao invés de emulsão química, imagem latente e reação química, um sensor e filtros coloridos. Eu vou colocar a tela do Google aqui com esse estilo artístico, com alguns tipos de imagens que dá para se ver ali. Eu vou colocar os links todos ali na descrição desse vídeo, que vocês podem entrar lá e ver essas obras todas ali, que eles estão separadas por estilo artístico. E eu vou colocando aqui uma página só desse estilo enquanto eu vou contando essa linha do tempo. A escola Barbizon, que é o Barbizon School, e é a origem do expressionismo. Isso é em 1840 até 1870 mais ou menos. O naturalismo ou fotografia direta, straight photography, começa em 1890. Os precursores do naturalismo e da fotografia direta são Peter Henry Emerson, Henry Page Robinson e Julia Margaret Cameron. Foram influenciados pelo romanticismo de 1800, os pré-rafaelitas de 1848 e os simbolistas em 1880 a 90. Impressionismo na França. É dito que iniciou-se com o Manet, com o quadro Déjeuner sur l'herbe, em 1863. Era focado na impressão visual da luz e objetos, normalmente ao ar livre. Manet, Renoir, Monet, Degas, Pissarro eram os maiores expoentes desse estilo. A primeira exposição impressionista foi feita no estúdio do fotógrafo Félix Nadar em 1874. Pictorialismo iniciou-se com o lançamento da Kodak, da câmera popular da Kodak, com o filme em rolo. Os pictorialistas tentavam ir além da foto clínica, com um foco detalhista e técnica muito apurada. Eles tentavam invocar sentimentos e atmosfera na fotografia. Durou mais ou menos 40 anos e o principal foco eram pessoas e paisagens. Pontilhismo, França, 1880. O uso de pequenos pontos para formar uma imagem foi usada por fotógrafos através da granulação do filme. Arte Nouveau, na França, 1880-1910. Era uma arte decorativa dedicada às formas naturais. Ainda é muito utilizada e é altamente comercial. Fauvismo, França, por volta de 1900. O impressionismo estendido usa cores fortes e pintura espontânea, quase selvagem. Paul Gauguin e Van Gogh são as pontes entre o impressionismo e o fauvismo, e são chamados de pós-impressionistas, enquanto Matisse, Derain, De Vlaminck e outros levaram adiante. Expressionismo, Alemanha, 1905-1925.
usava e enfatizava a distorção para criar uma resposta emocional. Os artistas principais na fotografia dessa modalidade eram André Kertész e Dietrich Kohn. Secessão fotográfica, Photosecession, Alfred Stieglitz e Edward Steichen. Futurismo, Itália, 1904-1944. Guido Bagaglia usava múltiplas exposições e técnicas de time-lapse para mostrar movimentos e dinamismos em fotos como as ilustrações da doutrina da Era das Máquinas. Cubismo, Europa, cerca de 1900. Caracterizada pela redução da imagem a formas geométricas e múltiplos pontos de vista. Dadaísmo, Alemanha, 1915-1923. Um dos pontos principais desse movimento era a influência da sorte, do acaso ou do acidente. Fotocolagens foram usadas para criar imagens não imagens absurdas e desafiadoras intelectualmente. Também foram usadas bastante fotogramas. Bauhaus na Alemanha e construtivismo na Rússia, 1915. Celebravam a era industrial em fotos abstratas, arte utilitária, pintavam usando princípios estritamente técnicos e matemáticos. Surrealismo na França, 1920. Explora o inconsciente, o subconsciente, e André Breton publicou O Manifesto em 1924, que estabeleceu a base do movimento. Man Ray foi o centro desse movimento. Art Deco, 1920-1930. Pode ser considerado o sucessor do Art Nouveau, movimento artístico voltado ao comercial, que influenciou o design da decoração. F64, 1932, Estados Unidos. Rejeitavam a ideia da manipulação no laboratório fotográfico e a técnica era na hora de fotografar. Manipulavam a luz e como o filme recebe essa luz. Edward Weston, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Willard Van Dyke eram os fundadores desse grupo. Ansel Adams também se separa desse grupo depois e começa a manipular a ampliação fotográfica também. E ele mostra que essa manipulação na ampliação é extremamente necessária também. Fotojornalismo, 1920. Com câmeras mais portáteis, facilitou muito a foto na rua. Henri Cartier-Bresson lançou um manifesto, uma filosofia de fotografia dele, que ele chamou de o momento decisivo. E esse momento decisivo começou a assumir a partir do momento em que as câmeras começaram a usar o motor drive, e ter fotos em sequência. Até essa época a foto era uma foto só por vez, e existia esse princípio, essa preocupação com esse momento decisivo de apertar aquele botão, porque você só tinha uma chance. E agora não, agora tem várias chances, mas tem que se lembrar que essas chances nesse motor drive, que mesmo que seja 10 fotos por segundo, entre essas fotografias, esse momento decisivo pode cair entre uma foto e outra. Berenice Abbott e Ellen Levitt também são exemplos dessa época do fotojornalismo. A documentação social, 1930. Com a Grande Depressão Americana, veio a documentação do FSA, com Dorothea Lange e Walker Evans. Arte abstrata. Dizem que iniciou com o pintor expressionista Vassily Kandinsky, antes da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos artistas abstratos mudaram para os Estados Unidos após a guerra. Expressionismo abstrato, Estados Unidos, 1940. Enfatizava a expressão pessoal e espontânea na criação. Jackson Pollock é um bom exemplo desse expressionismo abstrato. Minimalismo, Estados Unidos, 1950. Advoga a pureza, a composição de forma reduzida e sistemática. Pop Art, 1950, Inglaterra, Estados Unidos. Apropria-se de imagens e técnicas de arte comerciais, cultura popular e especialmente anúncios. Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg são os mais importantes nesse movimento. Op Art, que vem de Optical Art, 1950.
Usava padrões geométricos e desenhos para produzir efeitos óticos. O mais conhecido artista é Vasarely. Arte conceitual, 1960. Enfatizava a ideia do objeto arte. Arte conceitual é ligada intimamente com a fotografia, pois a arte conceitual performática não deixa objeto no final e deve ser documentada por fotografia, e levanta a questão se a fotografia é arte ou não. Fotorrealismo ou superrealismo, 1960. Produziam fotos com características de pintura. Bom, pessoal, a primeira parte dessa aula sobre a história da arte na fotografia termina aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, clique no gostei, favorite, comente, compartilhe os vídeos também. E se puder fazer aquela pesquisa de preço com os nossos patrocinadores, eu agradeço muito porque ajuda muito o canal. Muito obrigado e até a próxima aula.